Olá, seja bem-vindo ao curso de Microsoft Word. Nesta aula você vai aprender a como criar textos dentro do Word para você aprender ou então testar as ferramentas que o programa disponibiliza. Então vamos abrir o programa. Assim que o programa é carregado, que é criado um novo documento em branco, você pode pressionar no teclado a tecla igual e escrever a palavra RAND, abrir parênteses e dentro de parênteses definindo a quantidade de parágrafos que você queira. Agora que você já tem um texto aqui dentro do Word, o que você precisa fazer é testar essas ferramentas no Word. Mas antes de você testar ela, você precisa fazer uma marcação nesse texto. Como assim marcação? Você precisa indicar qual é a parte do texto ou qual é o trecho de texto que você quer aplicar em uma determinada alteração. Você deve selecionar esse intervalo de texto. Então, para isso, você vai clicar sempre à esquerda da palavra que você quer marcar, segurar com o clique do mouse e arrastar até a última palavra onde você deseja selecionar. Observe que foi feita uma marcação em azul. Isso mostra que o texto foi selecionado e o que você precisa fazer agora é escolher a ferramenta. Por exemplo, se quisesse escolher outra cor de texto, basta apenas clicar aqui na ferramenta cor da fonte. Antes da gente prosseguir, vou mostrar mais algumas formas que você pode usar para fazer as marcações aqui no texto. A primeira foi essa que eu já mostrei, que você pode clicar, segurar e arrastar até selecionar a última palavra que você precisa. A próxima é se você escolher apenas uma palavra, você pode clicar, segurar e arrastar para selecionar apenas ela. Só que para ser mais rápido, você pode dar 2 cliques sobre a palavra. Então, vai ser feita uma marcação apenas da palavra de forma rápida. Outra opção é você querer selecionar a linha toda. Você pode parar o mouse aqui à esquerda da linha, até apontar uma setinha para a direita e dar um clique. Assim vai ser selecionado a linha toda. E só relembrando, ela estando selecionada, você pode fazer as alterações que você precisa. Então, só o que for selecionado vai ser alterado. Outra forma de você selecionar é você clicar à esquerda da palavra onde você quer selecionar, segurar a tecla Shift e clicar sobre a direita da última palavra que você quer fazer a seleção. Então, essa é mais uma forma. Outra forma também é, caso você queira selecionar, por exemplo, o parágrafo todo, é você clicar em cima de uma das palavras que compõem o parágrafo 3 vezes. Rapidamente, clicando 3 vezes, vai ser selecionado. Outra forma também de você fazer a marcação é você pressionar a tecla Alt antes de fazer a seleção. Então, por exemplo, eu quero selecionar apenas a metade desse texto. Segurando a tecla Alt, agora eu vou clicar onde eu quero e vou arrastar. Observe que está sendo feita uma seleção de forma linear, ou seja, onde eu parar a seleção, assim que eu escolher uma cor de texto, vai ser marcado somente naquela reta. Tá aí uma dica bem interessante para quem quer fazer a metade do texto selecionado, porque você sabe, se você fazer essa seleção, vai ser selecionado as palavras inteiras, não a metade da palavra. Agora que você já sabe como fazer as marcações, as seleções de intervalo de texto que você quer aplicar as alterações, vamos aprender a usar as ferramentas aqui do Word. Já antecipando, quando você faz qualquer tipo de alteração em um documento aqui no Word, logo aqui acima no topo é exibido essa setinha, que é a setinha de desfazer. Ou seja, qualquer alteração que foi feita, assim que pressionada aquela ferramenta, vai ser desfeita. A última alteração que eu fiz foi colocar a cor vermelha nesse texto. Então, se eu clicar nela, vai ser desfeita essa alteração. Em seguida, ele já vai voltar para a última que foi feita. Então, se eu for clicando, vai ser desfeito tudo aquilo que foi aplicado no texto. Assim que você desfez uma alteração, ou seja, talvez você, sem querer, colocou a cor vermelha, clicando nela vai desfazer. E caso você tenha clicado sem querer na tecla desfazer, você pode refazer aquela alteração. Por exemplo, clicando nessa setinha aqui. Agora vamos ao que interessa, como utilizar as ferramentas aqui do Word. Você não sabe o nome da ferramenta e não sabe o que essa ferramenta faz, para que ela serve. Então, basicamente, você vai parar o mouse sobre uma ferramenta que você deseja e vai aguardar uns instantes. Vai ser aberto uma caixinha com uma breve descrição, dando o nome da ferramenta, o atalho que ela possui e a descrição de como ela é utilizada, o que ela faz no texto selecionado. Então, por exemplo, a ferramenta Negrito, eu posso selecionar o que eu preciso. Quando eu clicar nela,
vai aplicar o que a ferramenta propõe fazer nesse trecho selecionado. Então, você para o mouse, aguarda alguns instantes para você ver o nome, o atalho, o que ela faz, em seguida clica na ferramenta. É bastante interessante você notar que as ferramentas começam aqui, sempre do limite na esquerda, e vai até o limite na direita. Então, muitas vezes você pode não encontrar algumas ferramentas porque você está olhando somente aqui à frente ou somente aqui atrás, na direita ou na esquerda. Também observe que algumas ferramentas elas possuem uma setinha. Quando existe essa setinha à direita, significa que existem outras opções para esta ferramenta. Então, por exemplo, na ferramenta fonte, clicando sobre ela, vai ser exibido várias opções de letras. Aqui ao lado de maiúsculas e minúsculas, vai ter várias opções para capitalização de texto ou não. Então, para você utilizar essas ferramentas, observe que é muito simples. Você simplesmente para o mouse sobre a ferramenta que você queira aprender ou somente testar, aguarda alguns instantes para ser exibido o nome, o atalho dela e saber para que ela serve. Por exemplo, centraliza o texto. Deixa eu dar um Enter aqui, ó. Então, por exemplo, eu selecionei, clicando sobre a ferramenta centralizar, o texto vai ser centralizado no meio da página. E, como você já viu, algumas ferramentas mostram um atalho, por exemplo, as teclas Ctrl e E. Então, se você quiser fazer a aplicação daquela ferramenta utilizando os atalhos, basta que você selecione a palavra que você precisa, ou frase, e pressione no teclado as teclas que combinam ali com o atalho, Ctrl E, que a alteração dessa ferramenta vai ser aplicada o que tiver selecionado, sem que você clique aqui. Algumas alterações também podem ser feitas sem que haja uma seleção, por exemplo, essa de centralizar. Basta que você posicione o cursor do mouse à esquerda da palavra ou da frase que você queira fazer a alteração e em seguida clicar ou usar os atalhos no teclado. Por exemplo, clicando vai ser aplicada a alteração ali também. E caso você queira desfazer o que foi feito aqui, você pode usar a ferramenta aqui, ó, de desfazer, clicando sobre ela. É bastante útil que você utilize os atalhos. Enquanto a mão esquerda está fazendo uma coisa no teclado, a mão direita pode estar fazendo outra com o mouse. Então, com a mão esquerda você pode pressionar as teclas Ctrl Z, que vai ser desfeito todas as alterações que você aplicou no texto. Então, nesta aula você viu como criar um texto para você aprender a utilizar as ferramentas e como utilizar essas ferramentas. Então, até a próxima aula.